Bom, pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar com você hoje as minhas anotações do dia em que participei do seminário com o John Maxwell, ali em Brasília, na Ípica Hall, na Comunidade das Nações. Uma das primeiras coisas que o John Maxwell falou, né, ele já deu logo esse início dizendo: ame agregar valor às pessoas. Ame agregar valor às pessoas. Se você já leu as 21 irrefutáveis leis da liderança do John Maxwell, você vai ver que ele fala sobre isso, que líderes, eles agregam valor às pessoas, né? Então, eles agregam valor à organização, agregam valor à empresa, agregam valor à igreja, agregam valor a pessoas de forma individual. Então, a pergunta é: o quanto os seus liderados se tornaram melhores por ter você como líder? Quanto seus amigos se tornarem melhores por ter você como amigo, o quanto a tua empresa se tornou melhor por ter você como funcionário. Então, líderes, eles amam agregar valor às pessoas. A coisa mais importante que você pode desenvolver no seu grupo é uma cultura de liderança. E eu já falei muito sobre isso, sobre pastores ou líderes inseguros, que eles não conseguem criar essa cultura de liderança porque eles têm medo de que pessoas cresçam e tomam seus lugares. Mas um líder seguro, ele não tem medo disso. Ele entende que quanto mais uma pessoa cresce, é melhor para a organização e é melhor para ele como líder. Quanto mais as pessoas conseguirem desenvolver, desempenhar os seus papéis, as suas responsabilidades, é melhor para a organização e é melhor para o líder. Então não tenha medo se tem pessoas crescendo ao seu redor. Isso é porque você é uma liderança forte, sadia e que tem agregado valor às pessoas, certo? Outra, essa frase é importante. A cultura é mais importante que a visão. E aqui a gente vê muitas pessoas com visões extraordinárias. Você fala, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos chegar nesse ponto, vamos fazer. Só que não tem uma cultura forte, pujante, que vai fazer com que o grupo chegue àquele objetivo. A cultura que permeia ali o ambiente é que vai direcionar para onde e até onde o grupo vai. Se você não desenvolver uma cultura forte, se você não desenvolver uma cultura de crescimento, de desenvolvimento, o seu grupo não vai chegar muito longe, ok? Outro ponto: as pessoas fazem o que elas veem e não o que elas ouvem. Como líder, nós precisamos dar o exemplo, nós precisamos ser o exemplo. E Jesus liderou demais dessa maneira, né? Jesus ensinava falando, porém ele mostrava. E os discípulos viam Jesus fazer. E eles passaram a replicar aquilo que Jesus fazia. Então, o líder, ele precisa ser este modelo para que as pessoas o copiem. O teu grupo pode copiar você. Se o seu grupo copiar você, ele estará crescendo, ele estará se desenvolvendo. Preste atenção nisso, tá? Outra coisa, seja um estudante seguidor e não um professor. Tem gente que aprende uma coisinha e já se sente melhor do que todo mundo. Ele aprende uma coisinha de nada e já acha que ele é o melhor de todos. Então ele já não escuta mais ninguém, ele já não se senta mais para aprender com ninguém. Ele acha que aquela pessoa que tem um curso inferior ao dele ou um nível escolar inferior ao dele não tem nada para lhe ensinar. Então se torna uma pessoa arrogante. E aí, meu amigo, você acabou com sua possibilidade de crescimento, desenvolvimento. Por quê? Porque você deixou de ser um aluno e passou a ser um professor. Tem uma frase que ele gosta muito de repetir: se você é o melhor aluno da sala, você está na sala errada. Por quê? Porque a gente precisa estar em um ambiente de constante crescimento, onde nós sejamos desafiados o tempo inteiro a crescer, onde existem pessoas melhores do que nós que nos puxam para cima, ok? Então, esse é muito importante. Vamos lá. A melhor habilidade que a pessoa pode ter é a de comunicar. Ser um comunicador é a melhor habilidade que uma pessoa pode ter. Por quê? Ele traz aqui a diferença entre o comunicador e um professor. Ele diz o seguinte: o professor, geralmente, ele pega aqueles termos técnicos, pega todas aquelas teorias e coloca elas bem
complexa para que, né, os alunos o vejam como alguém que tem muito conhecimento e sabe demais, aquela coisa toda. Mas o comunicador, ele pega tudo isso e simplifica ao máximo para que o grupo consiga entender, para que o grupo consiga assimilar, para que o grupo consiga replicar aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo passado. Então, ser um comunicador é muito melhor do que ser um professor, certo? Então, nós precisamos desenvolver essa habilidade. E ele fala aqui, ó, as 4 perguntas essenciais para a comunicação. Se você tiver com a caneta, anote isso, porque isso é demais, demais, muito importante. Isso é muito importante. Tá? O que eu quero que vocês vejam? O que eu quero que vocês sintam? O que eu quero que vocês saibam? E o que eu quero que vocês façam? São perguntas que, assim, depois de ouvi-las, você fala, nossa, mas está na cara que deve ser assim. Mas a gente geralmente não faz isso, né? Quando você está com um projeto, você está com um plano, né? E você fala assim, cara, isso aqui vai ser muito bom para minha equipe, o meu grupo vai crescer demais com esse projeto, e de repente ninguém abraça. Você fala, poxa, mas o que foi que aconteceu? Um negócio tão bom, não é possível que a galera não abraçou. Na realidade, o que pode estar acontecendo é que elas não conseguiram ver o que você viu, elas não conseguiram sentir o que você sentiu, elas não conseguiram saber o que você sabe e elas não conseguiram eh, fazer o que você faz ou fazer o que você quer que elas façam. Então, a primeira questão aqui fala das possibilidades. Você precisa mostrar para as pessoas aquilo que você viu. A a segunda questão aqui é sobre o empoderamento. Que as pessoas sintam o que você sentiu ou que elas sintam que elas têm capacidade de executar, de chegar naquele nível, naquele lugar. É, o que eu quero que elas saibam que elas são valorizadas. Você e eu temos muita dificuldade de mostrar isso para as pessoas, que elas são valorizadas independentemente do nível em que ela está. Ela é importante para o grupo. É, o que eu quero que vocês façam, aplique e multiplique. Então, a comunicação ela tem que ser clara, falando de possibilidade, empoderamento, do valor e da aplicação e multiplicação, ok? 4 pontos aqui que você precisa desenvolver na sua equipe e, lógico, para o seu crescimento pessoal. Vamos lá: comunicação, liderança, treinamento de equipe e desenvolvimento pessoal. Então, ele apresentou aqui 10 leis de liderança, 10 leis de liderança, e na primeira ele traz a lei da tampa. Quem já leu as 21 irrefutáveis leis da liderança sabe que essa é a primeira lei no livro, né? E ele diz que gosta sempre de abrir com essa lei. Por quê? Porque, segundo ele, tudo começa ou termina na liderança. Tudo começa ou termina na liderança. O quão bem você lidera determina o sucesso da sua liderança, ok? 2 coisas que fazem sua organização crescer: habilidade de liderança e bons valores. Então, são 2 coisas que precisam andar juntas. Você precisa desenvolver habilidade, né, de liderança e ter bons valores. Porque ainda que a pessoa tenha muita habilidade, mas ela não tem valores, a liderança dela não vai longe. Porque para liderar um grupo de pessoas é necessário que essas pessoas confiem em você. E se as pessoas não confiarem em você, você não consegue liderá-las. Então, ter bons valores é imprescindível. O que todos os líderes têm em comum? Eles veem mais que os outros e mais rápido que os outros. Então, os líderes são aqueles que enxergam mais longe, enxergam primeiro, tá? E qual é a única razão para ser um líder? Servir o povo e melhorar a vida deles. Essa é a única razão para você ser um líder. Tem gente que quer ser líder por causa da posição, por causa do nome, por causa de alguns favorecimentos e tal, mas se não for para servir o povo e para melhorar a vida deles, você está pelos motivos errados. A única razão. Sua liderança é a tampa da sua organização. Então, na lei da tampa, isso fica muito claro, que a sua liderança é a tampa. Você precisa se desenvolver para que a sua equipe se desenvolva também. O John Maxwell traz isso no entendimento de que
Se você é um líder nível 5, a sua organização vai chegar até o nível 4. E assim, vai chegar uma hora que essa organização está querendo crescer, mas você está impedindo que essa organização cresça. O que vai acontecer é que se você não se desenvolver, você será removido dessa liderança, né? Para que a liderança continue crescendo. Então, o JB Carvalho diz que líderes que não se desenvolvem, eles se tornam um estorvo para a sua liderança. Então, ele é um impeditivo para que a liderança cresça. Então, não seja um estorvo para a sua liderança, não seja um estorvo para o seu grupo, que o seu grupo cresça, que o seu grupo avance, que o seu grupo melhore, mas que você seja o primeiro a arrastar essa equipe, a arrastar esse grupo para o crescimento. A segunda lei, ele fala da lei do processo. Essa lei é muito importante também, porque líderes não nascem prontos. Tem gente que diz assim, não, mas já nasceu líder. Essa pessoa já nasceu líder. Ainda que a pessoa já tenha nascido já com traços de liderança, se ela não desenvolver aquilo, ela também vai ficar para trás, tá? O John Maxwell gosta de brincar, que é o seguinte, as pessoas perguntam para ele assim, John, mas líderes já nascem líderes? E ele diz assim, eu nunca vi um líder que não nasceu. Por quê? Porque houve um tempo que se acreditava que para ser líder você já tinha que ter nascido com as habilidades de liderança. Né? Teve, assim, bastante tempo que se acreditava nessa ideia. Só que o John Maxwell traz uma perspectiva diferente. Ele diz assim que pessoas podem ser desenvolvidas se elas quiserem. Líderes podem ser desenvolvidos se eles quiserem. Vai ter trabalho, né? Mais suor, mais transpiração, mas é possível. Se você aplicar as ferramentas da maneira correta, você pode se tornar um grande líder, mesmo que não tenha já nascido com as habilidades inatas de liderança, ok? Mas isso demanda tempo, demanda tempo. E olha só que coisa interessante, ele traz o relato de que um colega, ele ouviu alguém falando, né, na televisão, dizendo assim, que se você estudar 1 hora por dia no mesmo tema, todos os dias, em 5 anos, você se tornará um expert naquele assunto. Ele disse, opa, então eu quero isso. E ele começou a estudar 1 hora por dia, todos os dias, ininterruptamente, até se tornar um expert em liderança. Só que ele diz o seguinte, que a partir do 3º ano, ele já não estava mais contando. Porque ele começou, já foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. No 3º ano, ele se apaixonou tanto por aquilo que ele deixou de contar. Deixou de contar. E passou o resto da vida, né? Até o exato momento, estudando sobre liderança. E ele disse assim, e eu descobri que eu não sou um expert em liderança. Porque não tem como você ficar um expert. Você sempre vai estar aprendendo coisa nova. Você sempre vai estar desenvolvendo, descobrindo coisas novas. As coisas vão estar sempre em uma constante mudança e você precisa estar se desenvolvendo constantemente. Então, já são mais de 40 anos e ele continua estudando sobre liderança, né? Aí olha só que coisa incrível que ele disse. Você se aproxima pelo processo, se torna um líder melhor, começa a ajudar pessoas e você desiste de ser um expert no assunto e entende que o aprendizado é infinito e as possibilidades são infinitas e extraordinárias. Uau, isso aqui é muito forte, né? Nunca pare de aprender, nunca pare de crescer. A consistência compensa. Compensa. Vale a pena se esforçar, vale a pena continuar crescendo, continuar se dedicando. A experiência não é o melhor professor. O melhor professor é a experiência avaliada. Tem gente que diz que o tempo cura tudo. Isso não é verdade. Tem gente que diz que o tempo é o melhor professor, isso também não é verdade. Se você não estiver aplicando as técnicas de ensino, se você não estiver se aprimorando, se você não estiver se dedicando todos os dias, lendo, ouvindo, aprendendo, o tempo vai passar e você não vai crescer nada, evoluir nada, não vai pegar experiência de nada, né? Então, o tempo não é o melhor professor. O melhor professor é o tempo, a experiência avaliada. Avaliada é você tomando nota, pontuando,
os livros que você leu, as palestras que você assistiu, os vídeos, os áudios, tudo isso vão agregar ao seu crescimento pessoal. Então isso vai te trazer grande experiência. Terceira lei é a lei da adição. Os líderes agregam valor à vida dos outros. Seja um líder servidor. Amigos é melhor do que fãs. Você não consegue ajudar as pessoas se estiver distante delas. É, eu acredito que você já ouviu sobre isso, e eu já ouvi demais, de que o líder ele tem que manter uma certa separação do seu liderado. Nós já falamos sobre isso em outro vídeo. Só que o John Maxwell ele fala assim que não tem como você conseguir desenvolver as pessoas de fato se você não estiver próximo a ela. Você não consegue adicionar nada à vida dessa pessoa se você não se tornar um próximo dela. E ele até fala, traz uma frase interessante que ele diz assim: é, caminhando com cuidado na multidão. Isso quer dizer que você não pode ficar separado das pessoas, só que também você não pode permitir que qualquer tipo de pessoa entre no seu ciclo íntimo, né? Porque você sabe que vai dar ruim. Então, caminhando com cuidado em meio à multidão, você vai conseguir encontrar as pessoas, se aproximar delas e desenvolver essas pessoas. Faça isso todos os dias. Vamos lá. Valorize as pessoas, pense em maneiras de valorizar as pessoas, agregue valor às pessoas e faça coisas que valorizem as pessoas. Quarta lei, lei da significância. Uma única coisa é pequena demais para construir grandeza. Uma única pessoa é pouco demais para construir grandeza. Então, se você acha que pode construir algo sozinho, você não está pensando grande. Se você acha que pode fazer isso sozinho, a sua mente está muito pequena. Não dá para fazer nada grande sozinho ou com poucas pessoas. Você precisa sempre de muitas pessoas para trabalhar junto com você para conseguir alcançar os objetivos. Se eles forem grandes, você precisa de muita pessoa. O livro com o tema A Maior História Jamais Contada tem suas páginas em branco. Isso aqui é... Nossa. Ele falou isso aqui, chega, deu um... Por quê? Porque essa história é a sua. A maior história jamais contada é a sua história. Quem vai contar a sua história? Quem vai escrever a sua história? Você pode escrever uma grande história de sucesso ou pode escrever uma história de fracassos e percas. Isso vai depender de você. Eu quero fazer a diferença com coisas que façam a diferença, com pessoas que querem fazer a diferença, pelo tempo que faça a diferença. Então você tem um propósito. Você tem que reunir as pessoas que pensam igual a você, que querem chegar no mesmo objetivo que você, que querem desenvolver junto com você e que querem fazer grandes coisas com você. Esse é o papel, essa é a grande missão do líder. Ninguém jamais escalou o Everest sozinho. Isso aqui é muito, muito forte também. Muito forte. Coisas grandes só serão realizadas com uma equipe. Coisas grandes só serão realizadas com uma equipe. O que você está fazendo para se desenvolver? Desenvolvimento pessoal. O que você está fazendo para desenvolver os outros? Desenvolvimento de time, de equipe. Quem está na sua equipe? O sucesso do projeto vai depender de quem está na sua equipe. Cara, a gente tem uma grande dificuldade em montar a equipe. Principalmente na igreja. Porque a igreja, como sendo um ambiente onde o trabalho é voluntário, onde as pessoas elas não são obrigadas a fazer, elas não têm obrigação, as pessoas têm que fazer de forma voluntária porque elas querem fazer. Então, o próprio John Maxwell disse que nessas organizações voluntárias nós aplicamos a liderança na sua essência, porque você tem que influenciar a pessoa a fazer aquilo. Às vezes ela não quer fazer aquilo, mas ela vai fazer por conta da sua influência, porque ela sabe que aquilo é o certo e o necessário a se fazer. Então, influenciar é fazer as pessoas quererem fazer aquilo que elas não querem fazer. Isso é influenciar. As pessoas vão acabar fazendo aquilo que elas não querem fazer, mas porque são influenciadas por você de uma maneira tão grande que elas vão fazer aquilo.
Qual a sua maior realização? Cara, sinceramente, quando eu vejo pessoas crescendo, vejo pessoas se desenvolvendo, eu fico muito emocionado com isso. Pessoas que elas poderiam estar em um nível e agora estão em outro nível porque você ajudou a fazer isso, porque você trabalhou por isso, porque você se dedicou a isso. Se vê pessoas crescendo, pessoas se desenvolvendo, isso é muito gratificante, é muito emocionante. Então, a sua maior realização é desenvolver pessoas. As pessoas mais perto de você irão te ajudar a conquistar os seus objetivos. Essa é a lei do círculo íntimo. Lembra que eu falei que você não pode trazer qualquer pessoa para o seu ciclo íntimo? Ciclo de amizade é uma coisa, ciclo íntimo é outra coisa. E a pessoa diz: não, mas isso é acepção de pessoas. Bom, vamos lá. Jesus tinha cerca de 500 discípulos, tinha 70 que ele comissionou, tinha 12 que andava com ele e tinha 3 que fazia parte do seu ciclo íntimo. Então era Jesus não fazia acepção de pessoas, mas não é qualquer pessoa que pode fazer parte do seu ciclo íntimo. Você tem que ter muito cuidado com isso. Envolva a sua equipe com a mesma atmosfera que envolve você. Envolva a sua equipe com a mesma atmosfera que envolve você. Acho que a nossa grande dificuldade é justamente isso, envolver a nossa equipe naquilo que está movendo a gente. Então, você está sendo movido por um projeto, por uma visão, mas você não consegue fazer com que a equipe também se mova dentro dessa mesma visão, dentro desse mesmo projeto, com o mesmo foco, o mesmo entendimento. E aí se torna muito difícil, muito complicado que as coisas caminhem, que as coisas vão para frente. A lei da intencionalidade. Tudo o que vale a pena está acima da montanha. Ele falou uma frase lá que ficou gravada na minha cabeça, que ele diz assim: a gente quer acessar o topo da montanha, mas com a mentalidade de abismo. A gente quer o topo da montanha com a mentalidade de abismo. Então, não dá para subir a montanha se a gente está com a mentalidade de abismo. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. E aqui fica algo interessante. Tudo o que importa está acima da montanha. Porque tudo o que importa leva tempo, sacrifício, trabalho duro, cooperação, transpiração para que a gente alcance. Porque ladeira abaixo é muito fácil, é só você se jogar. Agora, para subir é muito difícil, muito difícil. O seu sucesso é determinado por sua intencionalidade. Temos esperança de montanha acima e hábitos de montanha abaixo. A nossa esperança, o nosso desejo, o nosso objetivo é alcançar as coisas que estão acima da montanha. Só que os nossos hábitos é de montanha abaixo. Então eu não consigo acordar cedo, eu não consigo ler livros, eu não consigo participar de seminários, eu não ouço podcasts, eu não leio, eu não assisto, eu não vejo os grandes líderes, eu não tenho nenhum plano de crescimento pessoal, mas ainda assim quero acessar o topo. Isso não vai acontecer. Infelizmente, isso não vai acontecer, tá? Não há sucesso sem ação. Não há sucesso sem ação. Envelhecer é automático. Melhorar, não. Você tem um plano de crescimento pessoal, porque todos nós vamos envelhecer, isso é automático. Agora, para melhorar, a gente precisa ser intencional. A gente precisa fazer o que precisa ser feito para poder crescer. Certo? Então, a grande pergunta é: você tem um plano de crescimento pessoal? Estabeleça metas, invista primeiro em si mesmo. Porque a lei da tampa fala muito sobre isso. Se você não se desenvolver, você não conseguirá desenvolver a sua equipe. Você se tornará um estorvo para a sua equipe. Okay? Ninguém cresce por acidente. Você cresce de propósito. E aqui ele fala uma coisa sobre visão. Ele diz assim: como eu expando a minha visão? Como que você pode expandir a sua visão? Olha só que exercício simples e maravilhoso. Primeira coisa, criatividade. Sempre há uma resposta.
Você pode estar numa situação e dizer assim, cara, não tem solução, não tem resposta, não dá. Você precisa entender uma coisa: sempre há uma resposta. Isso fala de criatividade. Você pode criar um caminho, certo? Segundo ponto, oportunidade. Não há só uma resposta. E a coisa começa a ampliar aqui. Primeiro você começa sabendo que sempre há uma resposta. Sempre há uma resposta, sempre há uma saída, um caminho. Depois você vai acabar descobrindo que não existe só uma resposta. Não existe só uma resposta, existe mais de uma resposta, tá? Isso fala de oportunidade. E por último, excelência. Existe uma resposta ainda melhor. Então você começa analisando, existe uma resposta. Depois você passa para o outro nível dizendo, não existe só uma resposta. E aí você chega no nível que você diz, existe uma resposta ainda melhor. Então, você vai ampliar a sua visão com esses conceitos, com esse entendimento. O maior inimigo do sucesso de amanhã é o sucesso de hoje. Eu ouvi o pastor Júlio de Oliveira dizendo assim que o inimigo das coisas melhores são as coisas boas. Porque ninguém vai querer abrir mão de uma coisa boa por uma coisa melhor se ele está num lugar bom. Agora, se ele estiver num lugar ruim, ele vai trabalhar para ir para um lugar bom. Então, o lugar bom te deixa confortável, aquilo se torna uma zona de conforto para você. E a partir daí você não tem mais o porquê de lutar para ir para um lugar melhor. Veja o José. O José chegou como escravo no Egito, foi vendido para Potifar e ele estava na casa de Potifar. E ele comandava tudo na casa de Potifar. Que coisa boa! José poderia passar ali o resto da vida dele. Estava muito bom ali. Só que o que Deus tinha para José era algo muito maior. Então, teve que acontecer algumas coisas ali para José sair daquele lugar que já estava muito bom para ele, estava muito confortável para ele, mas Deus tinha algo muito melhor. Então, o inimigo das coisas melhores são as coisas boas. O inimigo do sucesso de amanhã é o sucesso de hoje, porque a gente pode estacionar neste lugar. A gente pode estacionar na casa de Potifar, achando que ali é o todo da promessa de Deus, enquanto Deus tem muito mais para nós. Né? Então, o inimigo da excelência, o inimigo das coisas melhores são as coisas boas. Agora eu quero pedir que você também anote isso aqui, que é o ciclo do sucesso. Cara, eu achei isso aqui sensacional. Sensacional, o ciclo do sucesso. Primeira coisa, o ciclo do sucesso ele tem 5 estágios. Tá? O ciclo do sucesso tem 5 estágios. Primeiro estágio é testar. Testar. Comece a fazer o que nunca fez. Se você testa muito, você falha muito. E aqui é um negócio importante, porque ele fala assim, que você não pode ser inimigo do fracasso. Aliás, o fracasso não é o seu inimigo, o fracasso é o seu melhor amigo. O fracasso é o seu melhor professor. Porque se der certo da primeira vez, você não consegue ampliar, você não consegue desenvolver, você não consegue melhorar aquilo. Mas quando dá errado, você vai recalcular, tá? Você vai refazer os planos e você vai tentar de novo. Só que quando você for tentar de novo, você não vai tentar mais do mesmo jeito, você já vai fazer melhor. Então, o primeiro é testar, depois falhar, né? Porque o fracasso, com a disposição correta, é o melhor professor. Essa frase é sensacional. Depois, aprender. Depois, melhorar. E depois, refazer o ciclo. Então, você volta novamente. Vamos lá? Testar, falhar, aprender, melhorar e refazer o ciclo. E aí, ele diz assim que nesse ciclo, esse ciclo ele é helicoidal, ou seja, você está em um ciclo, mas um ciclo em constante crescimento, em constante evolução. Você já não vai mais fazer essa mesma coisa no mesmo nível que você fez antes. Você testou, fracassou, você aprendeu, você melhorou e você voltou para o ciclo novamente.
E aí você fez tudo de novo e voltou para o ciclo novamente. Fez tudo de novo, voltou para o ciclo novamente. Então é sempre evoluindo, é sempre crescendo. Esse ciclo do sucesso é fenomenal, fenomenal. A gente tem muito medo de implantar alguma coisa, modificar alguma coisa, porque a gente tem medo de falhar. Mas nós não podemos ter medo do fracasso, não podemos ter medo de falhar, porque se a gente tem medo de falhar, a gente não faz nada, a gente não sai do lugar, a gente continua estacionado. Então, o fracasso, se você encarar da melhor maneira, né, com a disposição correta, será o seu melhor professor. Melhor professor. Se coloque em lugares e com pessoas que expandam a sua visão e sonhos. Cara, a pior coisa assim que a gente pode fazer é estar no meio de pessoas murmuradoras. Você está no meio de murmuradores, você está no meio de pessoas que só reclamam, você está no meio de pessoas que só te jogam para baixo, só te puxam para baixo, você vai se tornar como essa pessoa. Então, o que o John Maxwell diz aqui é que a gente precisa nos cercar de pessoas que pensam mais longe que a gente, que têm uma mentalidade mais avançada do que a gente, que são mais evoluídos do que a gente, para que a gente seja puxado por essas pessoas para o nível que elas estão, certo? Então, afaste-se. Olha, se você pega o texto bíblico, enquanto o povo estava caminhando pelo deserto, existiu ali uma reclamação, surgiu uma reclamação do povo por causa de carne. De carne. Se você pegar o texto, você vai ver que quem começou aquela discussão não eram nem os hebreus, eram egípcios e pessoas de outros povos que começaram, que seguiram os hebreus. Essas pessoas começaram a reclamar pela falta de carne. E por causa disso, os hebreus entraram na reclamação. Porque os hebreus, eles nem carne comiam. Eles eram escravos. Então, como que eles se sentavam ao redor de panelas de carne, como está colocado no texto? Não eram os hebreus que se assentavam ao redor de panelas de carne. Eram os egípcios e os demais povos que seguiram juntamente com os hebreus naquela caminhada, que saíram do Egito naquela caminhada. Então, eles influenciaram os hebreus para que eles começassem a reclamar da comida. Então, se você se junta com murmurador, se você se junta com reclamão, com derrotista, com pessoas de mente pequena, mente baixa, você vai se tornar igual a ele. Esse é um problema. Você não pode ser influenciado por essas pessoas. Pelo contrário, você tem que influenciar essas pessoas. Você tem que arrancar essas pessoas desse lugar onde elas estão, que vão impedi-las de entrar na Terra Prometida. Essa é a